Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Aqui quem fala é Liuti Christian e alguns dias atrás eu publiquei um tutorial mostrando como criar esse projeto aqui utilizando o CorelDRAW X7 e algumas pessoas pediram para eu mostrar como fazer esse tipo de resultado usando o Illustrator. Esse projeto aqui é baseado todo em grids e a gente utilizou também estilos de cores que permitem fazer modificação de todas as cores do projeto, né, com apenas alguns cliques. Se você perdeu o tutorial, confere o link aí na descrição, vou deixar aqui no card também. É muito legal você aprender a utilizar os recursos mais avançados do CorelDRAW. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como criar esse tipo de resultado no Illustrator. Dá para reproduzir exatamente do mesmo jeito, inclusive dá para fazer um pouquinho mais. Antes de a gente começar o tutorial, aquela dica marota, acesse aí na descrição do vídeo o link para o meu curso de Illustrator. São quase 600 alunos matriculados com 100% de aprovação. Vem aprender Illustrator de verdade comigo e fazer o aplicativo trabalhar para você e não o contrário, né? Ninguém gosta de trabalhar para ninguém. Acessando o link na descrição, você tem acesso a toda a informação do curso e pode ainda acessar aqui no currículo toda a grade de aula que já está disponível. O curso já está fechadinho para você estudar do começo ao fim, inclusive ter acesso a algumas aulas gratuitas diretamente aqui no currículo. Confere o link na descrição, vem estudar comigo, vem aprender Illustrator de verdade. E nesse tutorial aqui a gente vai utilizar o Illustrator Creative Cloud, mas não se preocupe, se você ainda está na velhíssima versão CS6, não tem problema. O que a gente vai fazer aqui está presente nas versões anteriores também, é coisa bem padrão do Illustrator, nada de muito novo. A gente vai começar criando um novo documento, clicando aqui na opção New e na janelinha de novo documento a gente vai selecionar aqui a opção Print. Eu vou modificar aqui apenas o tamanho, ele está me dando aqui, deixa eu colocar aqui Print, no tamanho A4, ele está me dando aqui 21 por 29,7. Eu vou alterar aqui para 150 mm, um flyer tamanho 15 por 21, aí, tamanho que muita gente usa. E aqui a gente vai configurar a sangria, que é aquele espaço extra de plano de fundo, né, para permitir que a gente faça um recorte mais legal. Se você clicar aqui em More Settings, você vai ter acesso àquela janelinha legada, né? A janela de novo documento anterior do Illustrator, para você, se você estiver criando aí na versão mais antiga. Mas é basicamente a mesma coisa, é só clicar aqui em Create Document, depois de fazer essas configurações, e a gente vai ter o nosso documentinho aí bonitinho para a gente criar o nosso projeto. Ele veio com orientação paisagem, mas a gente pode mudar isso facilmente clicando aqui na ferramenta prancheta e modificando aqui a orientação para retrato, né? Colocar aqui a orientação no meio, prontinho, nosso documento está pronto para começar o trabalho. O primeiro passo que a gente vai fazer é criar no nosso documento as margens dele. A gente precisa determinar uma área de segurança para evitar colocar as informações de texto muito próximos da borda do papel, que vai dar problema se a gente for cortar esse material em uma gráfica. Eu vou colocar aqui o meu flyer original do ladinho, porque eu sou péssimo para lembrar, e eu vou fazendo uma colinha aqui para me lembrar o que foi que eu fiz. Bom, o que a gente vai fazer no Illustrator então é pegar a ferramenta retângulo, ok? Certifique-se de que você tem as opções de linha guia inteligente habilitadas. Para isso é só clicar aqui no menu View e habilitar a opção Smart Guides, que vai permitir que você exiba guias inteligentes. São essas guias, deixa eu cancelar aqui, essas guias, olha, em cor magenta que ficam aparecendo na tela quando você está deslocando o mouse, que vão te ajudar a posicionar melhor os elementos. Depois eu vou desenhar um retângulo aqui, partindo do canto superior esquerdo, intersect ali, né, até o canto inferior direito, ou seja, desenhando um retângulo exatamente com o tamanho da minha página. Note que a minha configuração padrão é preenchimento branco e contorno preto. Se o seu Illustrator tiver configurado diferente, é só você pressionar o D no seu teclado para que as configurações sejam redefinidas. Em seguida, eu vou abrir aqui no menu Window o painel Transform, que está aqui embaixo. Olha só, Shift F8 é o atalho de teclado. Nesse painel, eu vou procurar aqui a opção de largura e altura e vou fazer uma modificação. É claro, ele está me dando aqui uma medida um pouquinho diferente, eu vou apagar então essa informação do final. Eu vou deixar 150 mm menos 20, ou seja, eu vou diminuir o meu retângulo horizontalmente, né, a largura dele, 20 milímetros. Observe se o seu ponto de referência é o ponto central, tá? Coloca aqui no meio e aí você digita 150 menos 20, o resultado é 130, ou seja, você vai ter 150 milímetros menos 20 dá 130, é o equivalente a 10 milímetros de cada lado, porque o nosso ponto de referência é o meio, então a nossa forma vai reduzir para ambos os lados. A mesma coisa aqui na altura, eu vou apagar isso aqui, 210 menos 20, pressionar o Enter, é só para criar essa margenzinha de 1 centímetro ao redor do meu documento.
Qualquer aplicativo da Adobe ou da Corel recebe essas operações matemáticas nas configurações de transformação, tá? Você pode fazer isso em qualquer aplicativo praticamente. A diferença é que lá no CorelDRAW a gente consegue configurar essa margem automaticamente, né? Dá para fazer no Illustrator também utilizando plugins e alguns recursos de guia, mas por enquanto é isso que a gente precisa. Em seguida, eu vou recolher aqui o painel de transformação, eu vou clicar com o botão direito sobre essa forma e selecionar a opção Make Guides, ou seja, eu vou converter esse objeto em uma linha guia. Certifique-se de que as linhas guias estão sendo exibidas. Para isso você pode pressionar o Ctrl e o C cedilha aqui no Illustrator, dependendo do idioma do seu teclado pode ser no Ctrl e no ponto e vírgula, mas você pode fazer isso também clicando no menu View e aqui em Guides, você tem aqui Wide Guides ou Show Guides se estiver escondido, ok? Bom, depois disso a gente vai criar agora a nossa grade do documento, que vai ser aí o nosso grid modular de 12 por 12, igualzinho a gente fez lá no projeto anterior no CorelDRAW. Para isso a gente vai pegar novamente a ferramenta retângulo e dessa vez eu vou desenhar um retângulo utilizando a configuração de margem. Então eu vou pegar aqui esse meu objeto, clicar e arrastar até que eu tenha um retângulo do tamanho da minha linha guia. Eu poderia simplesmente duplicar a minha linha guia e converter ela em um objeto de novo, que ia dar na mesma, mas assim é mais rápido. Em seguida, depois do seu retângulo desenhado, você vai clicar no menu Object, Path e selecionar a opção Split into Grid, ou seja, objeto, caminho ou forma, converter em grade ou em grid. Fazendo isso, ele vai abrir essa janelinha aqui, marca o Preview para você ver o resultado. É só você colocar aqui no número de linhas 12 e no número de colunas também 12. A diferença é que aqui o Illustrator vai permitir que a gente faça uma configuração chamada Gutter, que seria a medianiz ou a calha da sua coluna, não é? Então o que a gente vai fazer é aumentar isso aqui para 2 milímetros. E ele vai adicionar, olha só, essa divisão aqui entre as nossas grades. Você pode ainda marcar a opção para ele adicionar uma linha guia. Eu vou deixar isso desmarcado. Eu vou converter essa mesma grade em linhas guias, não preciso de uma guia extra, então. E aí, o que a gente vai fazer é só clicar no OK, certifique-se que você fez essa configuração aí, belezinha. Aqui tem a área total, se ele estiver mostrando algo diferente, você pode configurar para que a sua forma tenha exatamente as dimensões da sua margem. Depois disso, é só clicar no OK e pronto. O Illustrator vai te dar vários objetos, eles não são agrupados, então tome cuidado para você não retirar a seleção. O que você vai fazer é clicar com o botão direito sobre esses objetos e novamente selecionar a opção Make Guides. Olha só, a gente vai ter então aí a nossa grade modular composta por vários bloquinhos. Você pode inclusive mexer nele se você quiser, tá bom? Eu não vou mexer aqui, o que eu vou fazer agora é clicar com o botão direito sobre essas linhas guias e selecionar a opção Lock Guides. Isso vai impedir que eu selecione essas linhas guias e acabe movimentando elas por acidente. Eu não quero mover elas. Pronto, a partir daí a gente já pode começar a construir o nosso documento. A parte básica, né? O alicerce do nosso projeto já está pronto. Eu vou trazer então o logotipo do meu projeto, já tenho ele aqui. Deixa eu abrir ele aqui no Illustrator. E olha só, eu vou ter que repetir a última etapa, porque o Illustrator travou na hora que eu abri o meu documento. Para quem pensa que o Illustrator não trava, a gente acabou de ter isso aqui ao vivo, né? Deixa eu converter de novo os meus objetos em linhas guias. Deixa eu selecionar aqui apenas eles. Travou assim de uma tal maneira, né? Selecionar aqui os objetos, do primeiro ao último. Deixa eu selecionar todos eles aqui. E aí em Make Guide. Cadê? Selecionar aqui de novo. Deixa eu bloquear as minhas linhas guias. Lock Guides, eu seleciono só os objetos e venho aqui em Make Guides. Pronto. Então, já com a minha linha guia bloqueada para evitar selecionar e deslocar os objetos, eu já abri aqui o meu logotipo previamente, depois dessa travada do Illustrator. Vou selecionar aqui e vou copiar. Você pode se perguntar por que ele travou, né? Na verdade é um bug conhecido nas versões mais recentes do Illustrator. Eu não sei se tem a ver com o sistema operacional, mas o Illustrator, depois que você abre um documento, você não consegue abrir nenhum outro documento. Você abre ou você cria um documento, se você tentar abrir outros documentos, ele trava. Isso já é conhecido, já é bem comum e a Adobe não corrigiu esse problema até hoje. E segundo uma conversa que eu tive com o Walter, meu colega Walter Matos, olha, está até aqui o gerenciador de tarefas aberto, ele me disse que isso acontece porque quando você abre o Illustrator, ele acaba abrindo várias instâncias do aplicativo de uma só vez. E a dica do Walter que ele me deu foi finalizar uma das instâncias do Illustrator e manter só a que está executada em aberto, tá bom? Só que está sendo executada aqui em aplicativos. Fechando a outra instância,
você consegue abrir normalmente. Dica aí do nosso colega Walter Matos, participando, acabei fechando o Illustrator sem querer. Deixa eu abrir de novo aqui. Walter Matos dando suas dicas aí offline. Vamos lá, deixa eu abrir aqui de novo. Ele provavelmente vai recuperar o arquivo. Vou clicar no OK aqui. Isso acontece, tá? Vamos lá. Acontece em qualquer aplicativo. Não é porque é da Adobe que ele não vai falhar. E vamos lá. Deixa eu arrastar aqui o meu logotipo para fora. Selecionar bloquear as minhas linhas guias, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Clicar com o botão direito, Lock Guides, prontinho. Ok? Vou selecionar. Vou agrupar no Ctrl G. E vou posicionar aqui. Deixa eu abrir aqui o meu modelo. O meu logotipo exatamente com esse tamanho aqui tocando na minha grade na extremidade direita. Eu acho que ele ficou um pouco menor no original, eu acho que era aqui. Deixa desse tamanho por enquanto, depois eu posso ajustar. Em seguida eu vou pegar a ferramenta de texto do Illustrator, pressionando o T aqui, e vou clicar e arrastar para abrir uma caixa de texto aqui desse lado. Por padrão, nas versões mais recentes, quando você desenha uma caixa de texto, o Illustrator automaticamente insere esse texto de exemplo, Lorem Ipsum aí. Vamos colocar aquele mesmo endereço. Eu não vou perder tempo digitando, tá, pessoal? É só digitação. Eu vou só copiar aqui o texto que eu já tenho aberto no CorelDRAW e vou colar aqui, prontinho, tá bom? O que eu vou fazer é apenas formatar essa informação com a fonte que eu tenho lá. A fonte utilizada é a Roboto Silab, que é essa aqui, Roboto Silab regular. Eu vou deixar para download disponível para vocês aqui, tá bom? Na descrição do vídeo. E vou diminuir aqui para 7 pontos o tamanho dessa fonte. Na verdade, esse projeto que a gente vai criar, assim como o projeto que a gente criou lá no CorelDRAW, estão disponíveis para download lá na loja, tá bom? Então você pode acessar o link na descrição e fazer o download do projeto e de todos os arquivos, inclusive esse novo aqui do Illustrator. Então confere o link na descrição para você baixar todos os projetos. O que eu fiz aqui no projeto foi diminuir um pouquinho mais a caixinha de texto para deixá-la um pouco menor, e eu vou desenhar um retângulo aqui desse lado, pegando a ferramenta retângulo, e desenhar um retângulo pequenininho aqui da altura do meu texto. Eu vou manter por enquanto todo o meu texto e alguns detalhes com a cor preta. A gente vai converter isso em amostras de cores globais mais na frente, você vai entender o que vai acontecer, mas vamos deixar por enquanto tudo preto e utilizar depois só outra cor diferente no nosso projeto. Pronto, fazendo isso, a gente já tem aí a parte de cima do nosso material. É só dar um Ctrl e um C cedilha para você ver o resultado. Olha só, é mais ou menos isso aqui. Vamos adicionar agora o recipiente que vai receber a nossa imagem. Para isso eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo e o nosso recipiente vai ter exatamente esse tamanho aqui. Olha, é mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5... mais ou menos aqui, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida eu vou pegar a ferramenta seleção e depois de desenhar o meu retângulo com o tamanho das margens, eu vou aumentar ele lateralmente, clicando nesse controle aqui da esquerda, da direita aliás, segurar o Alt, clicar e arrastar, o Alt vai fazer com que ele se movimente para ambos os lados. Depois de fazer isso, ele veio aqui com a cor preta, porque é a cor do meu texto. Você pode pressionar um D aí, só para redefinir as configurações de preenchimento, e olha só, a gente vai ter esse nosso objeto aí desenhado. Eu vou pegar a imagem que a gente utilizou no nosso primeiro projeto, ele está aqui na minha pastinha do CorelDRAW. Eu vou arrastar essa imagem para dentro do Illustrator, olha só, ela vem grandona, vem porrudona assim, eu vou diminuir ela aqui, segurando o Shift e o Alt para diminuí-la proporcionalmente. A gente vai colocar essa imagem dentro desse retângulo aqui, utilizando o Clipping Mask. É mais ou menos o Power Clip que a gente tem lá no CorelDRAW. Eu já mostrei, inclusive na série Migrando do Corel para o Illustrator aqui no canal, como você pode utilizar Clipping Mask em comparação com o Power Clip. Dá uma conferida na série que está muito legal. O que a gente precisa fazer é só posicionar o retângulo na frente da imagem. E para fazer isso, você pode selecionar o retângulo aqui atrás. Você pode expandir aqui, olha só, no seu painel de camadas. A camada 1 é onde a gente está desenhando, então a gente pega aqui, seleciona o retângulo, só para identificar ele aqui, a gente arrasta ele para cima da nossa imagem, mudando assim a hora de empilhamento. Depois a gente seleciona os dois, clicando e arrastando, e aí você dá um Ctrl e o número 7 para posicionar essa imagem em Clipping Mask. Para editar o Clipping Mask, é só você dar 2 cliques sobre o seu objeto e pronto. Você pode reposicionar a sua imagem aqui dentro, ok? Você observa que o Illustrator exibe para você aqui em cima essa barrinha, indicando que você está editando um Clip Group, ou seja, um Clipping Mask. Posicione a sua imagem como você quiser, mais ou menos aqui para cima, quase tocando aqui a cabeça do rapaz lá atrás. Em seguida, é só você dar um clique aqui nessa barrinha para sair da edição do Clipping Mask, ok?
o próximo passo agora é adicionar as informações seguintes de texto. E para isso a gente vai posicionar aqui o zoom um pouquinho mais perto e eu vou adicionar texto usando a minha grade novamente. Eu vou escrever aqui o primeiro bloco de texto, pressionando aqui a letra T no meu teclado e clicando sobre a tela. E vamos colocar aqui, nós ajudamos a... Eu vou digitar aqui os blocos de texto separado, porque a gente vai utilizar uma configuração de aparência do Illustrator para dar aquele charme, né, de fundo sólido no nosso texto. Então eu vou desenhar cada um dos blocos separados e depois a gente vai aplicar o efeito em todos eles. Vamos lá. Ele já está aqui com a fonte Roboto Silab, ele manteve aqui a última fonte que eu usei. Para esse texto aqui eu vou utilizar a Roboto com a formatação Light, que é a formatação mais leve, e o tamanho da fonte eu vou utilizar 24. Ok? Vai ficar um tamanho um pouquinho maior e eu vou posicionar esse texto mais... Eu vou deixar ele aqui fora por enquanto, depois a gente posiciona lá em cima. O que a gente vai fazer agora é criar um efeito de fundo, um efeito de preenchimento, né? De sombreamento, se você vem do Word, lá se chama sombreamento, que é pintar a parte do fundo desse texto. E para fazer isso a gente vai utilizar efeitos de aparência. Inclusive, eu recomendo que você assista o vídeo do Walter Matos sobre aparência. Vou deixar o vídeo dele linkado aqui no card para você acessar, tá bom? Dá uma conferida lá porque ele ensina como você pode utilizar com maestria aí os efeitos de aparência do Illustrator. Vamos lá. Utilizando então aqui o efeito de aparência, eu vou adicionar um novo preenchimento aqui embaixo. Certifique-se de posicionar o seu novo efeito de preenchimento atrás dos seus caracteres. Então você arrasta esse preenchimento que você adicionou aqui para baixo. Esse preenchimento extra vai permitir que você adicione mais de uma cor à sua informação, ao seu objeto selecionado. Nesse caso, eu tenho a cor do texto, que é preto, e vou adicionar uma outra cor de fundo, que vai ser uma cor diferente. Vamos lá. Eu vou manter a cor preta, e com esse preenchimento selecionado, a gente vai clicar aqui embaixo na opção de efeito de preenchimento, tá? A gente vai selecionar aqui a opção FX, e aqui em Convert to Shape, a gente vai selecionar a opção Rectangle, retângulo. Você observa que com o preview marcado, automaticamente o Illustrator já vai criar um retângulo de fundo nesse meu texto. Por que eu digo de fundo? Porque eu tomei o cuidado de colocar o preenchimento atrás da opção de caractere, ou seja, o preenchimento vai ficar atrás do texto. Depois você vai diminuir isso aqui, sei lá, para 2 ou para 3 milímetros. Eu acho que 2 milímetros fica bom, olha só, 2 milímetros. Ok, e você vai marcar essa configuração, retângulo absoluto 2 milímetros, marca o preview aí, você vai ter esse fundo aqui bonitinho. Não dá pra ver nada porque o texto também é preto, é óbvio. Clica no OK e pronto, você vai ter o resultado já prontinho. Em seguida o que a gente vai fazer é selecionar aqui a opção caractere, dando 2 cliques sobre ele. Você observa que automaticamente o Illustrator vai selecionar esse texto quando você dá 2 cliques no caractere. E aqui em Fill, a gente vai na verdade selecionar aqui uma amostra padrão do Illustrator, tomando esse cuidado porque ele acaba enganando a gente com as amostras disponíveis lá no Fill. A gente vai selecionar aqui a cor de preenchimento branco. Prontinho, olha só, o resultado vai ser exatamente esse. A gente ainda pode fazer algumas modificações aqui no nosso preenchimento no painel de aparência. Eu vou arrastar ele aqui para fora para ficar mais fácil, tá bom? No painel de aparência, a gente vai selecionar aqui, olha, o Fill, e aqui em Opacity você vai clicar e você vai diminuir a opacidade desse preenchimento para 80% e pressionar o Enter. Isso vai deixar o seu preenchimento mais transparente. Deixa eu ver se ele veio. Ele não veio, né? Olha só o Illustrator pegando peça. Vou repetir o processo. Seleciona aqui o Fill, Opacity, 80, pressiono o Enter. Agora veio, tá vendo? Ok, depois de repetir então o processo, deixa eu esconder aqui a minha linha guia para a gente ver. Olha só que legal. Só que a gente tem que tomar um cuidado, tá? Depois de você mudar aqui a opacidade para 80%, você deve modificar aqui o modo para multiplicação. Você observa que quando eu mudo aqui de normal, ele está meio opaco. Quando eu coloco em multiplicação, automaticamente ele fica mais escuro, porque justamente a gente está misturando as cores, então utilize multiplicação para fazer aí uma impressão sobreposta. Prontinho, fazendo isso, a gente já tem aí, deixa eu dar um Ctrl+C cedilha para a gente ver o resultado. Olha que bonito, eu acho que 2 milímetros ficou grande demais. Você pode clicar aqui no retângulo, olha só. Clicando no efeito que você aplicou, você abre a janelinha para fazer modificação. Vou colocar 1.5, 1.5. Acho que fica melhor, não fica tão grande, fica mais interessante. É só clicar no OK, beleza?
O que a gente pode fazer a partir daqui é só ir duplicando essa caixa de texto. Se você quiser, você pode criar um estilo de gráfico. Eu não vou fazer isso aqui agora, tá bom? Vamos só duplicar o texto, depois a gente explora mais essas opções. Eu vou só duplicar a caixa de texto porque é mais rápido. Vou dar um Ctrl e um C cedilha aqui para exibir novamente as minhas linhas guias e vou posicionar esse elemento, olha só, desse ladinho aqui, alinhando ele na extremidade esquerda. Utilizando o Alt, eu vou clicar e arrastar esse objeto para baixo, fazendo assim uma cópia dele. É só clicar e arrastar com o Alt que você faz uma cópia. E aí eu vou dar 2 cliques e digitar o restante da minha informação, tá bom? Transformar suas ideias. Esse texto aqui eu coloco ele em negrito, em bold. E novamente, duplicando essa caixa de texto com o Alt. Você pode usar o Shift também para movimentar em linha reta. Posicionar aqui embaixo. Novamente seleciono e em realidade. Ctrl A para selecionar todo o texto, tá bom? Eu vou selecionar apenas esse aqui dando 2 cliques. E aí eu vou mudar para bold novamente, ok? Prontinho, olha só. Então a gente tem essa formatação aqui, dá um Ctrl C cedilha, é isso aqui que a gente tem. Eu vou só aproximar esse texto um pouquinho mais um do outro, botar esse aqui mais para cima. Deixa eu exibir a minha linha guia aqui. Posicionando esse cara aqui no meio, tá bom? Esse aqui do meio, eu vou colocar ele certinho, alinhado a linha de base do texto a essa grade aqui do meio. Em seguida, os outros dois eu vou deixar levemente distantes dele, olha só, mais ou menos assim. Então é importante você alinhar esse do meio aqui na grade que você criou para deixar os outros aí mais próximos dele. Em seguida, o que a gente vai fazer é selecionar todos eles, dar um clique, deixa eu tirar aqui as linhas guias para você entender melhor. Eu vou selecionar o primeiro, segurar o Shift e clicar nos demais. Vou soltar o Shift e vou dar mais um clique nesse do meio aqui, indicando que ele é objeto de referência, ou seja, ele é objeto-chave. E aí, utilizando aqui as opções de alinhamento, vou abrir o painel de alinhamento, clica aqui em Window, abre aqui Align, e utilizando o painel de alinhamento, eu vou expandir aqui ele e me certificar de que a opção aqui está exibindo Align to Key Object, ou seja, alinhar o objeto-chave, que é esse objeto aqui que eu dei mais um clique extra. A gente vai selecionar a opção para distribuir, clicando aqui, olha, isso vai fazer com que esses objetos tenham exatamente a mesma distância entre eles. Coincidentemente, eu já tinha posicionado certinho, olha só. Prontinho, fazendo isso, a gente tem então a área de texto na parte superior aqui do nosso Fly, beleza? Então, utilizando esse efeito de preenchimento aqui de retângulo, no painel de Appearance, você consegue adicionar esse plano de fundo e você consegue controlar ele com muito mais facilidade. Poxa, eu me arrependi, quero editar esse efeito. Você pode selecionar todos os blocos de texto que tem o efeito e clicar de novo aqui no retângulo. Eu acho que está muito grande ainda, eu vou colocar só 1 milímetro de distância e clicar no OK. Olha só, você tem exatamente a transformação de todos os efeitos de uma só vez. É claro que se você tiver muitos blocos de texto, compensa mais você criar um estilo de gráfico. E para isso é só arrastar o seu texto aqui para dentro e você vai ter um estilo de gráfico. E aí é só você clicar, digitar um texto, olha só, digitei um texto qualquer aqui, quando você aplica o estilo de gráfico, ele já vem formatado bonitinho ali, você só tem que pintar o texto, ok? Bom, então depois de fazer isso, deixa eu apagar aqui esse estilo para não me confundir, ok? Prontinho, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto. A gente vai criar as demais informações de texto na parte de baixo. Está quase pronto o nosso projeto. Deixa eu exibir novamente as minhas linhas guias no Ctrl C cedilha. E novamente eu não vou perder tempo digitando o texto, tá, gente? Então eu vou pegar aqui a ferramenta de texto, eu vou abrir uma caixa de texto utilizando esse módulo aqui que toca a minha imagem e arrastando até aqui embaixo. Eu acho que é mais ou menos aqui, né? Eu utilizei um espaçamento um pouquinho diferente aqui, prontinho. Deixa eu formatar esse meu texto aqui para um tamanho 8, dar um Enter, vou colocar aqui a fonte no tamanho normal, regular, e aí eu vou só pegar o texto que eu já tenho ali no CorelDRAW, tá bom? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, e a gente vai formatar esse texto logo em seguida, mas é basicamente um texto de exemplo, é só Lorem Ipsum mesmo, você pode colocar sua informação aí, tá bom? Aqui nesse texto, na parte de cima, eu formatei ele com um tamanho 12, vou colocar aqui o tamanho 12, e esse de baixo aqui eu mantive no tamanho 8. Já está com o tamanho 8 aqui. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá no nosso texto ali na parte de cima, tá? Eu vou selecionar esse texto aqui de cima e vou colocar ele em negrito, colocar aqui ele em bold, prontinho. Eu vou dar mais um Enter aqui só para distanciar mais um texto do outro e vou fazer exatamente a mesma coisa. Venho aqui no painel de Appearance, que já está aqui, crio um novo preenchimento, posiciono o caractere em cima desse preenchimento. Aqui onde eu tenho esse fio, eu vou clicar e selecionar a opção de efeito,
Convert to Shape e o Rectangle, e aí utilizando a mesma configuração de apenas 1 milímetro, a gente vai dar exatamente a mesma aparência a esse bloco de texto. Eu vou utilizar aqui 1.5, que como eu tenho um texto maior lá dentro, eu vou precisar de mais espaço. Prontinho, é só clicar no OK e pronto. Depois eu dou 2 cliques aqui no caractere e mudo o preenchimento desse texto para branco. E olha só, o resultado é mais ou menos esse aqui. Olha só, deixa eu dar um Ctrl C cedilha, você vai ter exatamente isso aqui. Se você quiser colocar mais espaço, deixa eu dar um Ctrl C cedilha, na verdade o que eu preciso aqui é alinhar a forma, né? Posicionar aqui o meu formato externo a minha grade de alinhamento. Deixa eu arrastar aqui mais para dentro, prontinho. Assim eu mantenho o objeto alinhado à minha grade, e não o texto. Então, fazendo isso, olha só, a gente tem esse resultado. Vou colocar um pouquinho mais de texto aqui só para inventar um pouquinho mais de informação. Um Ctrl C, um Ctrl V aqui, prontinho, só para preencher o bloco todo. E é isso, a gente vai ter esse texto aqui, ele está em negrito, mas eu vou colocar ele em regular, já está em regular. Prontinho, olha só, vou dar um Ctrl 0 para ver de longe. E olha aí o resultado, que legal. Deixa eu dar um Ctrl C cedilha. Prontinho, nosso bloco de texto está ali na posição que a gente quer. Em seguida, concluindo aqui as demais informações, eu vou pegar aqui a ferramenta de texto e digitar Studio, dar um Enter e embaixo colocar Criativo e formatar esse texto à vontade. Colocar aqui alinhado à direita, dar um Ctrl C cedilha para exibir aqui a minha grade de linha de base, a minha grade modular, né? Posicionar ele aqui e aumentar ele até ele tocar esse terceiro item aqui, olha só, e posicionar ele alinhado aqui na parte de, colocar esse daqui de cima, alinhado ao meu texto, olha só, alinhado aqui na parte de cima. A gente pode abrir aqui o painel de parágrafo para diminuir esse espaçamento entre cada uma das linhas. Na verdade é o painel caractere. Clique aqui nesse link e aqui na opção de configuração de caractere você pode diminuir a entrelinha, olha, para deixar o texto mais perto, até inclusive tocar na grade, ou melhor, na linha de baixo aqui da sua grade. Prontinho, fazendo isso você vai ter isso aqui. O que a gente vai fazer agora é mais uma caixa de texto, vou pressionar o T, e utilizando aqui essa opção, a ferramenta de texto, eu vou alinhar essa caixa de texto aqui embaixo, olha só, mais ou menos aqui, na mesma direção desse bloco aqui do lado, vou clicar e arrastar para desenhar uma caixa de texto, mais ou menos esse tamanho, quase tocando ali o meu estúdio criativo, ok? Depois, é claro, eu tenho que voltar aqui as minhas configurações normais, aqui em caractere eu vou voltar aqui para automático, a minha fonte eu vou colocar aqui regular, ainda preciso diminuir essa fonte aqui para 8, e aí é claro eu vou pegar esse mesmo texto aqui do lado e vou preencher aqui, só para não perder tempo. Prontinho, ele veio branco, né? Deixa eu pegar aqui e pintar ele de preto de novo. E é isso, olha só, a gente vai ter esse texto alinhado à direita, a gente vai ter o nosso bloco de texto aqui na parte de baixo. Deixa eu dar um Ctrl C cedilha, e olha que da hora que está ficando o nosso projeto. Se você notar que a sua caixa de texto ficou muito espaçada aqui embaixo, é só você diminuir ela um pouquinho aqui, tá bom? Diminua mais um pouquinho, prontinho, a gente tem o nosso bloco de texto perfeitamente alinhado. E para fechar, a gente só vai colocar aqui embaixo as configurações de aqueles blocos, na verdade, né, os blocos esses aqui embaixo. Deixa eu formatar aqui esse meu estúdio criativo, esse texto aqui de cima vai ficar light, e olha só, o resultado é esse aqui, ok? Para fechar, então, a gente vai repetir exatamente o mesmo processo, tá? Vou dar um Ctrl C cedilha aqui. Você pode tanto criar retângulos separados, ou pode fazer exatamente o que a gente fez aqui em cima, tá bom? Para economizar espaço, eu vou só duplicar esse bloco de texto, clicando com o Alt, arrastando ele aqui para baixo, posicionar ele aqui, olha só, e aí eu vou só ajustar o tamanho desse bloco de texto para ele ter exatamente o tamanho de um módulo. É claro que eu posso diminuir ele um pouquinho mais, diminuir ele até que a minha forma toque aqui a minha linha guia, mais ou menos aqui, prontinho. A mesma coisa aqui, vou diminuir para a linha guia tocar aqui, e aqui embaixo a mesma coisa. Prontinho, vou ter exatamente esse tamanho aqui. O que a gente vai fazer agora é só partir para aquela formatação, tá? Eu vou apagar o texto que eu não preciso, esse texto aqui de baixo eu vou colocar ele, já está regular na verdade, não sei porque está parecendo mais grosso do que é. E esse de cima aqui eu vou colocar ele light, prontinho. E o restante do texto aqui eu posso simplesmente dar um delete, segurar um delete para apagar toda a informação extra. Deixa eu selecionar aqui, prontinho. Depois de apagar toda a informação ali de baixo, olha só, a gente vai ter esse resultado aqui. Deixa eu dar um Ctrl C cedilha com um bloco de texto ali embaixo. Eu vou exibir novamente as linhas guias e vou só duplicar esse bloco, tá? Segurando o Alt,
vou arrastar ele aqui para o outro lado. Observe que com as minhas guias inteligentes, ele vai me mostrar ali o espaçamento exato quando eu posicionar o meu texto no meio aqui da minha grade, indicando o espaçamento. Você pode segurar o Shift ainda em conjunto, tá? Tô segurando nesse momento o Alt e o Shift, quando ele mostrar o alinhamento ali, eu posso soltar o clique, depois solto o Alt e o Shift vai fazer ele vir em linha reta. Depois duplico novamente com o Alt, pressiono o Shift logo em seguida e posiciono ali na frente. Aqui eu vou só mudar os textos, né? Aqui eu coloquei centro de impressão, só para fazer o H, você pode colocar o seu texto aí. E aqui eu coloquei distribuição eficiente, tá? Esse texto aqui eu acho que eu usei um pouquinho maior. Aqui no original eu utilizei tamanho 16, então vamos usar aqui o tamanho 16. 16. Esse aqui o texto é diferente. Estrutura de criação. Esse aqui faltou um Enter, né? Prontinho. E é isso, olha só. A gente vai ter então aqui embaixo os nossos blocos de... Deixa eu dar um Ctrl C cedilha aqui, os nossos blocos de informação ali embaixo. A gente utilizou aqui apenas branco e preto, inclusive eu vou pintar aqui o logotipo da minha loja, tá? Eu vou dar um Ctrl Shift G para desagrupar todo mundo, vou selecionar aqui o logotipo e vou pintar ele com o mesmo preto que eu utilizei lá no meu texto e nos meus objetos, tá bom? Para garantir que o meu logotipo também vai seguir aí a mesma formatação quando eu modificar as cores. Depois eu vou agrupar de novo no Ctrl G e pronto. Então, utilizando apenas duas cores aqui, três cores, se a gente considerar que aqui é cinza, a gente vai então terminar o nosso projeto. Agora só o que falta para a gente justamente criar as amostras de cores globais do Illustrator que vão permitir fazer as modificações livremente. Antes, o que a gente vai fazer? Nesses blocos aqui de baixo, eu quero adicionar uma tonalidade de cor diferente. Eles vão seguir a mesma cor do projeto, nesse caso, mas eu quero um tom diferente. E a gente pode resolver isso selecionando individualmente cada um dos blocos. E aqui no painel Appearance, no Opacity, a gente diminui a opacidade de cada um deles gradativamente. Por exemplo, esse aqui eu vou colocar como opacidade de 60 e dar um Enter, ele vai ficar mais cinza. Vou aumentar, vou colocar aqui 50, não, colocar 40. Colocar 40, esse aqui do lado eu vou selecionar e colocar uma opacidade de 60 e esse aqui do lado eu vou colocar uma opacidade de 80. Prontinho, então a gente vai ter essa variação tonal entre os blocos ali embaixo e o que é mais legal é que como isso é só um efeito com opacidade, com transparência, quando a gente criar as amostras globais eles vão mudar de cor também, olha só. Então é isso, o que a gente tem aqui é o nosso flyer prontinho. Observa que a nossa imagem segue à risca aí a nossa sangria, então ela está tocando ali a extremidade direita. O que a gente vai fazer agora, deixa eu dar um Ctrl C cedilha, é selecionar na nossa imagem, no nosso projeto, todas as informações que a gente tem vetoriais, tá bom? Eu vou então dar um Ctrl A para selecionar todo mundo, e eu só vou tomar cuidado de segurar o Shift e tirar a seleção da imagem, tá bom? Para garantir que ela não vai ser adicionada também, as cores da imagem não vão ser adicionadas à minha amostra, tá bom? O que a gente vai fazer então? Abrir o painel Swatches, que é o painel de amostras do Illustrator, vou posicionar ele aqui do ladinho, só para você ver ele direitinho. Colocar ele aqui embaixo do painel de Appearance. E com esses elementos selecionados, você vai clicar aqui na opção para criar um novo grupo de amostras. Clicando nessa opção, ele vai exibir essa janelinha aqui no canto e você vai fazer a seguinte configuração. Você pode colocar um nome aqui, tá? Vou colocar aqui Flyer Criativo, nome para sua amostra de cores, para o seu grupo de amostras. E aqui você vai manter essa opção, olha, Selected Artwork, que vai adicionar as cores da arte selecionada como amostras de cores do seu grupo de cores. O que você vai manter marcado aqui é o Convert Process to Global. Isso é muito importante, na verdade isso aqui faz toda a diferença. E mantém aqui Include Swatches for Tints, tá bom? Mantendo essas opções, é só clicar no OK e pronto. E olha só a mágica que aconteceu aqui. Como eu utilizei essencialmente duas cores no meu projeto, que foi o preto e o branco, e esse cinza aqui é o cinza do texto do meu logotipo, você observa então que apenas essas três cores foram adicionadas. É óbvio que quanto menos cores você usar, mais fácil vai ser de você controlar, mas você pode utilizar quantas cores você quiser, só que você vai ter mais trabalho na hora de fazer as edições.
E aí você me pergunta, tá, eu tenho as amostras, tenho o meu projeto, e como é que eu faço agora para trabalhar com essas amostras? Observe que o Illustrator adicionou no cantinho de cada amostra esse pequeno retângulo branquinho aqui no cantinho. Isso indica que essas amostras são amostras globais, ou seja, elas fazem preenchimento em objetos e qualquer alteração nelas muda globalmente tudo o que foi preenchido com essas amostras. Então eu posso dar 2 cliques, por exemplo, aqui na cor preta. Ao dar 2 cliques em uma amostra, você vai ter acesso a essa janelinha aqui, Swatch Options, e nela você vai ter exatamente as mesmas opções que você teria no painel de cores. Você tem aqui a opção global, mantenha sempre essa opção marcada, mantenha como está, e aqui embaixo você pode justamente fazer a modificação das suas cores. Marcando o Preview, vamos supor, poxa, eu não quero preto, eu queria um azul bem bonitão, então você tira aqui o preto, e ele vai só mostrar que já tem um branco na minha amostra, e eu vou aumentar aqui, olha só, o meu ciano. Eu posso aumentar o magenta para deixar ele mais escuro. Você está vendo aí a mágica acontecendo? Todos os elementos que receberam a amostra de cor preta estão sendo modificados. Eu quero um rosa bem cheguei, olha aí. Um magenta, né? Eu quero um vermelho. Então você pode ir modificando o seu projeto livremente. Se você quiser que os elementos tenham cores diferentes, é só você preencher com amostras diferentes, olha só. Então todo o nosso projeto vai sendo modificado aí livremente, olha só que legal. Vou colocar aqui um azul bem bonitão, ok? E utilizando então essas amostras, você consegue naturalmente fazer a edição de todo o seu projeto com apenas alguns cliques. Eu vou clicar no OK aqui. Tá, mas eu coloquei o azul e queria que o meu texto ficasse amarelo. Muito simples. O texto é branco, então você dá 2 cliques aqui na cor branca. É importante que você tire a seleção, não tenha nenhum objeto selecionado, porque eles já estão todos preenchidos com as amostras. E aí você vai colocar aqui amarelão. Marcar o Preview, é claro, né? E olha só, colocar aqui amarelo mais escuro. E é só clicar no OK, beleza? Então essa é a mágica de se utilizar amostras globais no seu projeto. Você consegue modificar a escala de cores de maneira muito fácil, muito rápida, e você pode, é claro, modificar o seu projeto de maneira ilimitada. Deixa eu colocar um verde aqui. Verde é ciano e amarelo. Verde faz azul com amarelo, já dizia aquela música, né? Olha só, verde e amarelo, é só clicar no OK e você tem o seu projeto todo prontinho, todo editável com amostras globais. Deixa eu voltar para o azul aqui. Ok? E o meu texto eu vou deixar branco mesmo. Ok. E é isso. Depois que você fechar o seu projeto, é claro, dá um Ctrl S aí para salvar ele no seu computador. Deixa eu colocar ele aqui. O nome do meu projeto, dá um salvar. E depois, é claro que você salvar ele no formato do Illustrator, você precisa fechar ele para enviar para a sua gráfica. Como é que você faz isso? É muito simples, dá um Ctrl Shift S para abrir a janelinha de salvar como de novo. Aí você muda aqui o formato para um PDF, clica em salvar, e aí você clica aqui na opção de pré-definição, selecione PDF X1A. É óbvio que você precisa conversar com a gráfica que vai rodar o seu projeto para saber se eles têm suporte a PDF, senão eles podem pedir o arquivo em Illustrator, você vai ter que mandar, não tem jeito. Você salvando aqui em PDF, clica aqui em Save PDF, dá um OK, e olha só, deixa eu pegar aqui o meu projeto original. Abri o PDF para vocês verem aqui. E olha aí o resultado. Eu tenho um PDF X1A totalmente editável, só que aqui tem um problema, né? Eu acabei exportando sem a minha sangria. Então deixa eu dar um Ctrl Shift S de novo, salvar em PDF, salvar, substituir o que já tinha lá. E aqui no X1A eu venho aqui em Marks and Bleeds, marco aqui a marca de corte e marco aqui para usar a configuração de sangria que eu já configurei no meu documento. Lá no começo a gente já configurou. É só clicar em Save PDF e pronto. Agora sim o meu PDF vai ser exportado com a sangria, olha só, com a sangria e com as marcas de corte. Daí, gente, é só mandar isso aqui para a gráfica, esperar a impressão e correr para o abraço, seu projeto está pronto. Se você precisar mandar o arquivo em Illustrator aberto, só não se esqueça de converter as suas fontes em curvas, tá? É só dar um Ctrl A para selecionar todo mundo e você vem aqui em Type e em Create Outlines. Cadê? Tá aqui, olha, a opção Ctrl Shift O. Create Outlines, prontinho. Todos os seus textos vão ser modificados e convertidos em curvas. Daí é só dar um Ctrl Shift S, salvar com um nome diferente e pronto. Seu projeto está pronto, tanto o original, tanto em curvas quanto em PDF.
Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Não se esqueça que eu vou deixar o link para você baixar esse projeto aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreve, compartilha aí no Facebook, no Twitter, leva lá para o WhatsApp, compartilha com seus amigos, assim você ajuda o meu trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo do Clube do Design. Um forte abraço, tchau, tchau.